galera do canal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Já vai se inscrevendo e deixando o seu like, para que possa ajudar a fortalecer o canal e se inscreva. Vamos lá então. Sem sorrir agora. Quando o recorde mundial da montanha-russa invertida desse Miller foi inaugurado em Alton Towers, na Inglaterra, realmente fez os fãs sorrirem em antecipação com 14 inversões. Prometia virar os pilotos de cabeça para baixo mais do que qualquer outra montanha-russa do planeta. Mas todos aqueles sorrisos logo. Volte para os gritos após os eventos chocantes de 2015, quando um carro cheio de pilotos olhou ao redor da pista. Eles de repente notaram um cartão de teste vazio que estava preso na frente deles. Eles gritaram desesperadamente por ajuda, mas já era tarde demais. Eles colidiram com tanta força que a medalha de seu carro pontou o bucle prendendo os passageiros da primeira fila em seus assentos. Equipes de resgate correram para o local e passaram horas tentando removê-los dos destroços. Todos os 16 pilotos sofreram algum grau de lesão, mas 2 garotas na primeira linha ficaram tão presas que cada uma delas perdeu uma perna terrivelmente. A prova foi encerrada e uma investigação aprofundada foi iniciada. Foi revelado que uma falha foi detectada no passeio mais cedo naquele dia. Então, de acordo com o procedimento, os operadores enviaram um carro de teste vazio. No entanto, o carro de teste ficou preso em um loop por causa de alguns ventos fortes e não saiu da pista sem percebendo o que tinha acontecido. Os operadores ignoraram os avisos de segurança e liberaram o próximo carro cheio de passageiros, enviando-o cambaleando para o teste carro. E nessas velocidades era como assistir a um acidente de carro a 145 km/h. Essa supervisão operacional foi tão séria que a Alton Towers é a empresa-mãe. O Merlin Group fechou 3 outras viagens que possuía e que operavam de forma semelhante. Eventualmente, treinamento inadequado e erro humano foram responsabilizados pelo acidente, e o Merlin Group foi forçado a cuspir milhões de libras em compensação. Mas apenas 9 meses depois, os Miller estavam inacreditavelmente de volta à ação. Não parecia tempo suficiente para consertar todos aqueles problemas e o Merlin Group foi acusado de colocar os lucros antes das pessoas. No entanto, o passeio funcionou sem nenhum outro incidente desde então, embora eu ache que eles deveriam ter mudado seu nome em vez de Miller. Que tal a batida? Talvez seja o Destruidor ou talvez apenas. A Armadilha Mortal tem nomes melhores. Deixe-me saber nos comentários abaixo. Parque de ação de classe. Nos anos 70 e 80, saúde e segurança era muito mais uma sugestão de que era uma regra comprovada pela existência de parque de ação, muitas vezes hilariante chamado de classe parque de ação para o número de ações de lesão corporal movidas contra ela. Foi amplamente considerado o parque de diversões mais perigoso do mundo. Foi inaugurado em Nova Jersey. Em 1978, nas atrações que eles ostentavam eram todos insanos caminhando no parque. Você viu pela primeira vez o ciclo alucinante da bala de canhão. Não era um escorregador de tubo fechado, que os pilotos deslizaram na escuridão que os jogou em um laço antes de mergulhá-los na água. Mas o escorregador não foi devidamente acolchoado, e, portanto, foi empurrado através desta concha de plástico rígido a uma velocidade vertiginosa. Deixou muitos de seus testadores faltando dentes. Ao lado disso foi o passeio no Rio Colorado, uma versão verdadeiramente demente de um passeio clássico de rio preguiçoso. Os pilotos recebiam jangadas de borracha impiedosamente. Governou contra os lados do passeio, batendo seus joelhos, pés e mãos enquanto eles eram jogados para baixo, e então houve surf. Quero dizer Surf Hill, um grande escorregador dividido em várias pistas que, graças a alguns pilotos sou seriamente engenheiros da Shankat, catapultou no ar ao menor solavanco. Ai, minhas canelas estão machucadas, só de ver isso. Como você provavelmente pode dizer, os passeios eram tão perigosos que nenhuma companhia de seguros que se preze garantiria o parque. Então, o CEO da Action Park, Eugene Moville, montou sua própria seguradora e fez um seguro ilegal, e chamamos isso de crianças. Fraude. Mesmo assim, o Cannonball Louvre, que desafia a morte,
ficou aberto por um mês inteiro antes de ser encerrado. Depois que os pilotos reclamaram de narizes quebrados e lesões nas costas. Mas isso foi apenas a ponta do iceberg de ferimentos. Período de surto de zumbi. A Action Park relatou duvidosamente apenas 14 ossos quebrados e 26 ferimentos na cabeça em seus 18 anos de mandato, embora se acredite que o total real seja muito maior. Mas isso não é a pior parte, porque o parque também ceifou a vida não de uma, não de duas, mas de 6 pessoas antes de ser fechado em 1996. Garotinho, parece que este lugar não era um parque aquático tanto quanto era uma sepultura aquática. O perigoso mergulho. A Knott's Berry Farm gosta de se autodenominar como o parque temático número 1 da Califórnia, e tenho certeza de que isso seria verdade, se não fosse pelo grande número de acidentes graves. Eles tiveram desde 1983. Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas em algum fatality. Nos parques. Passeios em família. Embora um acidente na famosa e perigosa viagem de mergulho na água realmente colocou o sério e misterioso quando foi inaugurado em 2000, a atração registrou um recorde de mergulho super íngreme de 115 pés. Mergulho do topo. Garantido para deixar os corações dos pilotos bombando e as camisetas encharcadas. Apesar da altura, os pilotos estavam presos apenas com uma barra abdominal e um cinto de segurança, o que provou ser um problema para alguns de seus convidados maiores. Em 2001, 300 libras esterlinas. Os pilotos de alguma forma escaparam dessas restrições e caíram mais de 30 metros sozinhos na piscina rasa. Infelizmente, ela não sobreviveu, mas quando o barco voltou para a estação, sua barra de colo e cinto de segurança ainda estavam travados. Ninguém foi capaz de descobrir como as restrições poderiam ter falhado até que o legista notou. Em 50 polegadas, o cinto de segurança era 20 centímetros mais curto que seu abdômen. Para se encaixar, ela colocou o cinto de segurança nas pernas e, consequentemente, escorregou para fora do barco quando ele começou a mergulhar. Ela claramente não deveria ter sido autorizada a andar, e sua família processou o parque ou danos. Mas depois de um curto fechamento, o passeio reabriu com um novo 4 pontos de restrição para que nenhum hóspede, não importando sua forma ou tamanho, pudesse acidentalmente escorregar para fora nunca mais. É o nome perfeito para o toboágua mais alto do mundo. Construído no Parque Schlitterbahn de Kansas City, o antigo escorregador de sela que tinha uma altura gigantesca de 168 pés do topo lançou pilotos por 17 andares. Solte antes de lançá-los em uma encosta de 5 andares a velocidades de até 70 milhas por hora. Parece insanamente estimulante, mas como você pode imaginar, projetar algo tão alto e escorregadio veio com um pouco de sopa. Tão sério que durante os testes, se os ratos foram carregados com mais de 1.000 libras esterlinas, eles voaram completamente para fora do escorregador. Mas, em vez de melhorar o passeio, os designers simplesmente colocaram uma rede sobre a maior parte dele para evitar que os pilotos voassem. Quer dizer, não sou especialista, mas mesmo para mim isso não parece nada seguro. Mas Schlitterbahn havia feito algumas doações financeiras importantes para o estado do Kansas e, portanto, por lei, era permitido fazer suas próprias inspeções de segurança. Isso poderia soar mais suspeito. Bem, depois de quase concluir que cada balsa pesava entre 400 e 550 libras para ser seguro, o passeio foi inaugurado em 2014, mas essas práticas de segurança duvidosas selaram o destino deste deslizamento fatal. Em 2016, um menino de 10 anos morreu na batalha ao ser ejetado na rede. 2 mulheres na mesma jangada também ficaram gravemente feridas e a polícia iniciou uma investigação completa. O peso combinado de 3 passageiros atingiu, supostamente, 545 libras esterlinas, mas o menino de 73 libras foi autorizado a andar na frente. Os especialistas acreditam que essa distribuição desigual de peso contribuiu para que a jangada fosse suspensa no ar ao longo da segunda saliência, algo que testes rigorosos deveriam ter detectado.
As flagrantes violações de segurança do passeio fizeram com que fosse desligado e desmontado em 2016, e uma mudança rápida no registro fez com que o parque não poderia conduzir inspeções de segurança nunca mais. O Tesouro Humano. Um trebucha é uma espécie de catapulta medieval que foi projetada para arremessar objetos enormes com uma tipóia através da força de um contrapeso. Eles funcionam muito bem para cercos, pois seus projéteis pousaram nas paredes da cidade ou sobre elas em padrões imprevisíveis. Portanto, sabendo de tudo, ninguém seria burro o suficiente para considerar amarrar um humano em um desses. Certo. Errado. Na década de 1990, o Dangerous Sports Club, na Inglaterra,